Olá pessoal, me chamo Érico e sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construir. Pessoal, se você faz parte do nono ano, tá? Então essa aula aqui é para você. Manhã e tarde, tá? Então, turno da manhã e turno da tarde vai ser a mesma aula, tá? Essa aqui é a mesma aula. Não estou distinguindo por turno não, tá? Pessoal, na aula de hoje, né? Tá na nossa aula número 8, tá? Quinta-feira foi feriado, tá? Então essa videoaula na quinta a gente vai trazer para a data de hoje, tá? Dia de segunda-feira, dia 1º. Na aula de hoje a gente vai finalizar o conteúdo, tá? Sobre fatoração e produtos notáveis, tá? Então a aula de hoje vai ser sobre fatoração, beleza? Fatoração. Então vamos lá, só para a gente poder recapitular o que nós vimos nos produtos notáveis, né? Aqui eu tenho uma revisão de tudo que nós vimos dos produtos notáveis, né? São 5 produtos notáveis. Eu expliquei em cada aula, fiz alguns exemplos, tá? Para quem não lembra, na primeira videoaula de produtos notáveis eu expliquei os 3 primeiros. E na aula passada eu vi do cubo, não é isso? Foi do cubo. Pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui o quadrado da soma, né? O quadrado da soma e da diferença. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, que seria a mais b ao quadrado, né? Que seria a ao quadrado. Deixa eu... Beleza, então, vou voltar aqui, eu tive que visualizar uma coisa da aula passada, se eu tinha explicado. Pessoal, então, eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos, né? Que basicamente é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Eu tenho uma diferença da soma a diferença de dois termos, tá? Ao quadrado. O quadrado da diferença de dois termos, para ser mais exato, seria o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E eu tenho o produto da soma pela diferença, tá? Que é esse caso aqui, que é o a mais b vezes a menos b, que nada mais, nada menos do que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E na aula passada, tá? Na aula passada, nós vimos os do cubo, tá? Que foi o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, tá? O cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, né? Então eu tenho aqui o primeiro ao cubo mais, isso aqui foi lá passado, tá pessoal? Na terça-feira. Então, segunda-feira. Então eu tenho o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E a diferença eu tenho o primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, tá? Então esses dois foram os produtos notáveis, beleza? Os produtos notáveis da aula passada. Fizemos alguns exemplos, né? Para poder ficar bem fixado essa parte do cubo, que geralmente é onde os alunos têm mais dificuldade, né? Principalmente quando tem uma raiz e tudo mais, né? Que aí complica um pouco mais. Mas basicamente é isso, tá? Eu citei uma forma bem fácil para você decorar essa sequência, não foi? Lembra? A, 3AB, 3AB, B. As potências você vai em ordem decrescente e depois em ordem crescente. Então vai ficar 3, 2, 1, 1, 2, 3. Beleza? E do menos só muda o primeiro sinal, tá? Só muda aqui o primeiro sinal. Aqui é um menos, tá, pessoal? Aqui tá o menos. Não saiu errado aqui, tá? Seria aqui menos e aqui menos. Beleza? Menos aqui, tá? Tá errado aqui, tá? Acho que deve ter essa formatação. Eu não coloquei. Vamos lá. Fatoração, né? Seria a aula de hoje, beleza? O que é fatorar? Tá? O que é fatorar? Geralmente nós utilizamos a palavra fatoração quando você vai tirar o MMC, né? Você fala fatora, aí você pega o 2 e 7 lá e passa reta e fatora, né? Na verdade aquilo ali não é bem fatorar, também, tá? Mas o nome correto daquilo significa decompor em fatores primos, tá? Mas por que eu chamo de fatoração? Por que eu chamo de fatoração? O que é fatorar? Fatorar, pessoal, nada mais é do que você pegar uma expressão algébrica, tá? Uma expressão algébrica que está na forma de adição, subtração, ou seja lá o que for, e transformar essa expressão algébrica em produtos. Ou seja, transformar uma adição e subtração, esse é o principal objetivo, tá? Esse é o principal objetivo da fatoração. É transformar uma adição ou uma subtração em multiplicação. Pronto. Isso é fatorar. Fatorar é você pegar uma adição ou subtração e transformar isso em uma multiplicação. Fatoração é isso, tá?
Fatorar é transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de fatores. Então, fatorar é você pegar uma expressão algébrica e transformar em fatores, ou seja, em multiplicações, em produtos, tá? Então, fatoração é o processo inverso dos produtos notáveis. Olha aqui, fatoração é o contrário dos produtos notáveis. Se você lembrar os produtos notáveis, você tem o quê? Você tem uma multiplicação. Professor, não tem uma multiplicação não? Tem, cara. Se você não lembra, a mais b ao quadrado, isso é uma multiplicação. A mais b ao quadrado, parênteses ao quadrado, tá? Significa a mais b vezes a mais b. Então, você tem aí um produto. Então, você está saindo de um produto e transformando esse produto em adições. Só que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou sair da adição e transformar isso em produtos. Beleza? Então, a fatoração ela é a operação inversa dos produtos notáveis. Beleza? Hoje, pessoal, nós vamos ver o caso mais simples, tá? Que é fatoração de termo em comum, tá? Existe fatoração por agrupamento, vou pensar se eu passo para vocês ou não, tá? Mas geralmente a gente não cobra muito, não. É mais esse de fator comum mesmo, tá? Então aqui, galera, antes de início, eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho um exemplo aqui de um retângulo, tá? Maior, onde esse retângulo maior foi dividido em dois retângulos menores, tá? Onde esse retângulo aqui tem altura A, aí esse amarelo tem largura X, esse azul tem comprimento Y, desculpa, e esse rosa tem comprimento Z. Tá? Lembrando que todos a altura é A, tá? Né? Aqui é A, tudo é A. Beleza? Pessoal, existem aqui duas formas diferentes para você calcular a área total. Olha aqui, a área total da figura. Existem duas formas diferentes. Primeira forma, eu posso calcular a área de cada figura, de cada cor, e depois somar essas áreas. Se eu fosse fazer isso aqui, né, ó, calcule a área do retângulo amarelo. Como é que eu posso calcular a área do retângulo amarelo? Eu pego A e multiplico X. Ou seja, essa área vai dar AX. Essa área vai dar A vezes Y, ou seja, AY. E essa área vai dar AZ. Então, eu tenho duas formas, né? AX mais AY mais AZ. Essa expressão representa a área total, corretamente, tá? Faz sentido, né, pessoal? Essa área vai dar A vezes X, AX. Essa área vai dar AY e essa área vai dar AZ. Então, eu tenho que a área total equivale a AX mais AY mais AZ. Primeira forma. Tá bem aqui, tá, pessoal? AX mais AY mais AZ. Só que eu tenho também uma outra forma de calcular a área total. É calcular de uma vez só. É pegar essa altura, que é A, e multiplicar pela base, mas a base de toda a figura. Então, eu tenho aqui a base de tudo, ou seja, x mais y mais z. Então, x mais y mais z, eu tenho todo esse lado aqui. Então, se eu pegar A e multiplicar, parênteses, por x mais y mais z, eu tenho a altura vezes a base total. Então, também vou ter a área total. Então, uma outra forma de calcular a área total é A vezes, parênteses, x mais y mais z. Está aqui. Só que essas duas expressões, entre aspas, distintas, entre aspas, tá? Que parecem ser distintas, na verdade representa a mesma coisa. Logo, eu posso colocar uma igualdade aí, né? Então, eu posso afirmar que ax mais ay mais az vale isso aqui, ó. A vezes x mais y mais z. Pessoal, eu, sem perceber, eu acabei de fatorar uma expressão. Se você pegar aqui, ó, ax mais ay mais az só tem adições entre esses termos. Agora aqui, ó, tem uma multiplicação. E lembrando que isso é fatorar. Fatorar é você pegar um termo em comum e colocar em evidência, tá? Então, ao escrever o polinômio ax mais ay mais az, eu tenho esse caso aqui, tá? A vezes, parênteses, x mais y mais z, tá? Então, vamos para o que interessa, né? Como é que eu resolvo uma fatoração, né? Essa fatoração aqui, pessoal, é a fatoração do termo em comum, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, pessoal. Encontrar, né? Determinar quem é o fator comum. O que é o fator comum? O fator comum seria o número que aparece, ou a letra, tá? Ou o múltiplo que aparece em todos os termos, tá? Pode ser que esse número esteja subentendido, tá? Pode ser que seja um múltiplo ou um divisor, beleza? Mas basicamente você vai encontrar um termo, um número, ou uma letra, uma variável, que seja múltiplo ou divisível por todos os termos. Nesse caso aqui, galera, ó, o que foi que apareceu aqui, aqui, aqui?
foi que apareceu nos 3 termos? Foi o A. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar quem é o fator comum. Fator comum, que aparece em todos. Nesse caso em específico, foi o A. Depois disso, eu vou colocar ele em evidência. Como é que eu faço para colocar ele em evidência? Você vai colocar, encontrou, é o A, né? Você vai colocar A vezes parênteses. Sempre você vai seguir essa sequência, tá? A lógico, né? Por causa da questão, mas poderia ser o 2, o X, uma outra letra, tá? Ou um número. Então, você vai pegar o fator comum vezes, nem precisa botar o vezes, sabemos, né? Parênteses. Aí, aqui que entra a conta, tá? O que eu vou fazer dentro do parênteses? Olha aqui, pessoal. Já estou dando um resumo para vocês, tá? Eu vou pegar cada um desses termos, primeiro esse, depois esse, um por vez, tá? E vou dividir pelo meu fator comum. Quem é meu fator comum? Meu fator comum é o A. Então, eu vou pegar esse termo, AX, e vou dividir esse termo AX por A. Aí, galera, você tem que lembrar monômios e polinômios, tá? Quanto é que dá AX dividido por A? A corta com A, quem é que sobra? X. Tá aqui. Já fez o primeiro termo. Agora você vai seguir com o restante, né? Mais AY dividido por A, corta A com A, sobra Y. AZ dividido por A, corta A com A, sobra Z. Tá aqui. Fecha parênteses. Lógico, né, coloca as adições, né, separando os termos. Então, eu acabei de fatorar, tá? Então, por exemplo, na expressão, olha aqui, ó, AB mais AC. Primeira coisa que tem que fazer nesse caso, encontrar o termo em comum. Quem é o fator comum? Ou seja, o que aparece aqui e aqui? É o A. Beleza. Depois que colocar o fator em comum, você coloca A vezes parênteses e divide cada um desse termo pelo A. Beleza, pessoal? A forma fatorada é o produto do fator comum, ou seja, é o fator comum multiplicado, a expressão que é obtida dividindo a expressão pelo fator comum. É exatamente o que eu acabei de falar. O que é a forma fatorada de uma expressão algébrica? Significa o fator comum que você encontrou multiplicado, tá? É o produto do fator comum pela expressão que você vai encontrar dividindo essa expressão pelo fator comum. Que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos ver aqui nos exemplos. Ó, eu tenho aqui A ao cubo mais 2A. Primeira coisa que tem que fazer, galera, é encontrar o termo em comum. Ou seja, o que aparece nos dois termos? Professor, no primeiro termo aparece um A ao cubo e no segundo só aparece um A. Qual que eu vou usar? Pessoal, fica a dica. Você vai usar a menor letra possível, tá? A menor letra possível. Ou seja, se aqui tem o A ao cubo, aqui tem A, você vai usar o A. Beleza? Então fica A, esse é o fator comum, tá aqui. Esse é o fator comum. A vezes parênteses, aí você vai fazer o quê? Dividir. Você vai pegar o A ao cubo e vai dividir pelo fator comum. Quanto é que dá A ao cubo dividido por A? A ao cubo dividido por A vai dar A ao quadrado. Beleza? Mais, aí você vai pegar 2A dividido pelo fator comum. 2A dividido por A, corta A com A, sobra somente 2. Tá aqui, tá? Ó. A ao cubo dividido por A ao quadrado. 2A dividido por A, 2. Fecha parênteses, fatorou a expressão. É só isso, tá? Lógico que você não vai deixar esse espaço todo aqui, né? Você vai deixar bem juntinho isso aqui. Professor, como é que eu vou saber que é mais, menos? Você vai ver pelo sinal que vai estar aqui. Tá? O sinal que aparecer aqui, você coloca aqui também. Vamos lá. Exemplo 2, ó. Km mais 2kn mais k ao quadrado. Primeiro, vamos para o número. Tem algum número que é múltiplo de todos? Não tem. Ou divisor? Não tem. Letra? Tem. Professor, aqui apareceu N, mas aqui não apareceu e aqui não apareceu. Pessoal, tem que aparecer em todos os termos, tá? Em todos os termos. A única variável que apareceu em todos os termos foi o K. Só que aqui tem K, K e K ao quadrado. Qual que eu utilizo? O menor K possível, ou seja, o K, né? Então fica K vezes parênteses, o K é o fator comum. Km dividido por K, corta K com K, sobra quem? M. Qual o sinal que tem depois? Mais. 2kn dividido por K, corta K com K, fica 2n. Tá aqui. Mais K ao quadrado dividido por K. Lembrando que na divisão de mesma base, você tem que subtrair os expoentes. K ao quadrado dividido por K, sobra só K. Pronto, fatorou. Beleza? Eu vou pular, pessoal, para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui não, porque ele é de agrupamento, tá? Mas vamos por esse exemplo aqui, ó, que ele é um pouco mais complexo, né? Olha aqui, ó.
12a elevado a 4, b elevado a 6, menos 20a elevado a 5, b elevado a 8, 8a ao cubo, b ao quadrado. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer é procurar um número, tá? Existe algum número que apareceu aqui, aqui e aqui? Não existiu. Ok. Mas aí, galera, você tem que pensar se existe algum número que seja divisor. Às vezes esse número vai estar subtendido, tá? Existe algum número que dá para dividir o 12, o 20 e o 8? Aí você fala assim, ó, existe, professor, é o 2. Mas por que aqui apareceu 4? Vamos lá. Quando eu estou me referindo a letras, você vai pegar a menor letra que aparece. Agora, quando eu estou me referindo a coeficiente, a números, eu vou pegar o maior número que dá para dividir todos os termos. E se você observar, realmente o 2 dá para dividir todos os termos. Só que o 4 também dá para dividir todos os termos. E o 4 é o maior divisor comum. É o MDC, tá, pessoal? Para quem não percebeu. Você vai encontrar o MDC. Para não ficar uma conta muito grande, é só você procurar qual é o maior número que dá para dividir os três, no caso os três, né? Os três ao mesmo tempo. Ou seja, qual é o maior número que dá para dividir o 12, o 20 e o 8? É o 4, tá? Então, quando eu estou me referindo a números, eu pego o maior divisor comum. O maior número que dá para dividir todos. Agora, quando eu estou me referindo à letra, eu pego a menor letra, tá? Então, o número é o 4. Vamos para as letras. O A apareceu aqui, aqui e aqui? Apareceu. Beleza. Qual é o menor A? Aqui é 4, 5, opa, é o 3. Então, coloque em evidência, ó, o A ao cubo. Vamos para o B. O B apareceu aqui, aqui, aqui? Apareceu. Qual é o menor B? O B ao quadrado. Beleza, tá aqui. Chegou aqui, galera. Eu vou fazer o quê? As divisões. Agora tem que estar afiado em monômio, tá? Lembrando, divisão com mesma letra, você só subtrai os expoentes. Vamos para cá. Quanto é que dá esse termo, ou seja, 12a elevado a 4, b elevado a 6, dividido por esse termo? Primeiro, divide os números, tá? 12 dividido por 4 vai dar 3. A elevado a 4 dividido por a elevado a cubo, subtraindo, sobra 1, ou seja, somente a. B elevado a 6 dividido por b ao quadrado vai dar b elevado a 4, subtraindo, né? Menos, tá aqui, ó, mesma coisa. 20 dividido por 4, 5. A elevado a 5 dividido por a elevado a 3, a elevado a 2. B elevado a 8 dividido por b elevado a 2, b elevado a 6. Eu estou só subtraindo, tá, pessoal, os expoentes. Agora aqui, ó, 8 dividido por 4, 2. A ao cubo dividido por a ao cubo, cancela, vai dar só 1. E um produto de 1 não altera, né? B ao quadrado dividido por b ao quadrado, cancela, ou seja, dá 1 e produto de 1 não altera. Então, o último termo aqui só vai sobrar o quê? 2. Então, essa é a forma fatorada. Professor, como é que eu vou saber que eu acertei? É só você realizar, pessoal, a distributiva, tá? Você multiplica aqui, multiplica lá e multiplica acolá, tá? Então, vai dar esse mesmo termo aqui. Galera, então, aula de hoje, fatoração de fator comum, tá? Fatoração de fator comum. Existem outros também, mas eu vou ficar mais nesse daqui, tá? Que geralmente é o que a gente utiliza com frequência, tá? Fatoração de fator comum. Pessoal, espero que tenham gostado. E principalmente, né? Não só gostado, mas espero que você tenha entendido, tá? Então, até a próxima aula com vocês. Valeu!